esta palavra falou muito, muito ao meu coração. E quantas lições eu tirei. E hoje eu estava me arrumando, já na ministração pronta, e me arrumando para vir para cá, e a palavra, sabe, não parava de jorrar, porque a palavra de Deus é uma fonte, ela se renova a cada manhã. E quantas vezes eu e você já lemos um texto da palavra de Deus, e quando vamos ler pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela 10ª, pela 20ª, sei lá, o Senhor continua falando conosco, se revelando ao nosso coração, transformando a nossa vida e trazendo revelações novas. Diga glória a Deus. Queridos, esse texto nos fala de uma ceia que foi realizada em Betânia. E o texto fala de 4 pessoas presentes nessa ceia, né? Na verdade mais, né? Porque também aqui estavam os discípulos do Senhor Jesus. Mas a princípio fala de 4 pessoas, né? Fala de Jesus, fala de Lázaro, fala de Marta e fala de Maria. Depois vai falar de Judas, né? Em outro texto correlato a esse, vai falar dos discípulos de Jesus, que são os 12. Então ali 12 com mais 4, tinha no mínimo ali 15 pessoas. Mas destas pessoas que estavam presentes na ceia, uma teve uma atitude diferenciada. Quem foi esta pessoa? Maria. Maria teve uma atitude diferenciada nesse momento de comunhão, nesse momento, né, de confraternização, e nesse momento deles comerem, né, compartilhar um alimento ali. A Bíblia diz que Maria, ela pegou um unguento, ela pegou um perfume com a fragrância de nardo. E a Bíblia vai dizer que foi no versículo 3, diz assim: então Maria tomou uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, e ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Então não era qualquer perfume, não era qualquer unguento, era um perfume caríssimo, caríssimo. Então, o que é que nós entendemos com isso? Nós entendemos que a pessoa que agrada a Deus, ela precisa ter um coração generoso. Porque é fácil você dar algo que não lhe custa nada ou praticamente nada, né? Algo que é de pequeno valor. É fácil você dar. É fácil você se desfazer de uma coisa que não lhe custa nada. Mas você se desfazer de algo de muito valor, isso fala do seu coração. Isso fala que você tem um coração generoso. O coração generoso é um coração liberal, é um coração que é desapegado a bens materiais. Então Maria é um testemunho vivo, é um testemunho de vida para nós, de um coração liberal. Então ela deu ao Senhor um perfume caro. E hoje, queridos, como nós podemos demonstrar para com o Senhor a nossa generosidade? Nós podemos demonstrar a nossa generosidade quando nós semeamos ofertas liberais, né, no reino de Deus. Dízimos, né, e primícias, que são princípios que nós ensinamos aos discípulos aqui da Shalom. Isso fala de fidelidade. Isso é o feijão com arroz do crente, ou seja, é o óbvio. Todo cristão deve ser dizimista e deve ser ofertante. Agora, fazer algo diferente, né, dar para Deus algo diferente, isso fala de uma generosidade do seu coração. Então, é isso que o Senhor quer ver de nós, né? Enquanto muitos não entendem, acham que é um exagero, acham que é um desperdício, né? Mas o Senhor recebe como generosidade do seu coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, versículo 24, que a alma generosa prosperará, e aquele que dá a beber será descedentado. Então, a alma generosa não empobrecerá. Diga glória a Deus.
Porque o que se prega por aí é que a alma generosa ficará pobre. Ah, se tu fica dando, né? Fica dando, tu vai ficar sem. Então, assim, eu vejo que a alma generosa prosperará. Quando eu falo de generosidade, quando eu leio generosidade na Bíblia, eu lembro da minha mãe, porque minha mãe sempre foi uma mulher generosa, para semear na vida das pessoas, para fazer várias cestas básicas e semear na vida das pessoas, na vida de líderes que estavam precisando, né, pastores que estavam implantando o ministério, na vida de pessoas que passavam por ela, em todos que chegavam na casa dela. Se chegar 10, come, se chegar 15, come. Então isso é um coração generoso. Isso é um coração generoso, é um coração liberal. E aqui no caso, né, Maria mostrou a sua generosidade, liberando esse nardo puro de muito valor para Jesus. Então lembre, quando você tem um ato de generosidade por alguém, você está expressando ou derramando, liberando um perfume de alto preço aos pés de Jesus. A Bíblia diz: tudo quanto fizerdes por obras ou por ações, fazei tudo, né, em nome de Jesus, como para Jesus e não para os homens. Então, qualquer ato de generosidade que você tenha com alguém, de desapego, para liberar algo grande na vida de alguém ou no reino de Deus, saiba que o Senhor recebe como nardo puro. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que o perfume exalou em toda a casa, o cheiro exalou em toda a casa. Está aí no versículo 3 também. Que o cheiro do unguento se exalou em toda a casa. Então isso aqui fala de adoração. Então vimos aí que o primeiro ato, né? Primeiro ato de Maria reflete generosidade. Segundo, adoração. Então, quando ela derrama aquele perfume caro, né, e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, isso fala de adoração. Maria deu uma adoração pública e uma adoração espontânea. Para alguém que não estava na mesma visão, no mesmo entendimento, poderia ser olhado como um exibicionismo. Como é que pode? Para que isso, esse exagero? Para que, né, derramou? O perfume é caro, derramou o perfume, né, todo aos pés. Na verdade, ninguém, né, se ouve falar de perfume sendo usado nos pés. E agora ela volta enxugando com seus próprios cabelos. Queridos, isso fala de uma adoração verdadeira. Isso fala de um caráter de uma mulher adoradora. Isto fala de uma extravagância na adoração. Isso fala de uma entrega, de um derramar do coração que se reflete num ato público, que é a adoração. Então, assim, principalmente no nosso tempo, a adoração ela tem sido muito relacionada à música. Vamos adorar, então coloca uma música aí para eu adorar. Mas se você for na Bíblia, você vai ver que a adoração não tem a ver com música. Louvores tem a ver com canções. Agora, a adoração na Bíblia não tem a ver com música. A adoração na Bíblia tem a ver com atos que refletem o nosso coração. Então Maria estava refletindo o seu coração ali, de mulher adoradora. Adoração fala de entrega. A adoração fala de rendição. A adoração fala de dar para Deus aquilo que Ele merece. Diga glória a Deus. Então, amados, foi exatamente isso que Maria fez. Ela adorou ao Senhor naquele momento. Agora, o que a gente fica refletindo, que aqui não foi um ato isolado de Maria. Quando você vai para a Bíblia, lá em Lucas, capítulo 10, verso 39, a Bíblia diz que Jesus estava na casa de Lázaro, de Marta e Maria. O texto vai dizer que Marta estava ocupada com as tarefas de casa. E Maria onde estava? Sentada aos pés de Jesus.
ela era uma adoradora. Aqui não foi, nesta ceia aqui registrada em Lucas 12, em João 12, não é um ato isolado da postura de Maria de adoradora. Maria era adoradora. Ela amava a presença do Senhor. Ela se alimentava, ela se deleitava, ela tinha prazer na presença do Senhor. E aí você sabe a história, né, que Marta chega a ficar chateada de Jesus, peça que a minha irmã venha me ajudar. E aí você vê aqui também nesse texto da ceia que Marta estava servindo a ceia. E Maria estava adorando. Então, como diz o ditado, né? Os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais. Então, aqui nós vemos duas irmãs. Uma, né, Marta com a postura de proativa, dinâmica, ali trabalhando, correndo de um canto para o outro. E Maria se servindo, se alimentando da presença do Senhor, inalando a vida de Jesus para dentro dela. Queridos, é pecado ser alguém proativo, ser alguém dinâmico, ser alguém dado ao trabalho? Não. Nós temos que trabalhar. Inclusive o apóstolo Paulo diz: quem não quer trabalhar, que também não coma. Então, quem quer comer tem que trabalhar mesmo, mas nós temos que entender que primeiro a devoção para depois a obrigação. Primeiro nós devemos nos alimentar de Jesus. Não devemos fazer nada sem antes buscar a face do Senhor Jesus. Devemos nos agradar da adoração, da vida de oração. A oração pode ser adoração, um ato de adoração. O jejum pode ser um ato de adoração. A leitura da palavra pode ser um ato de adoração, porque tudo isso, todos esses exercícios bíblicos, todas essas práticas bíblicas, fala de alguém que tem sede pelo Senhor. Porque quem não tem sede do Senhor vai navegar no Facebook e jamais tem tempo para ler a Bíblia. Não é que navegar no Facebook seja pecado, mas a minha prioridade é ler a palavra de Deus. Quem não tem sede do Senhor, deixa de orar e fica o tempo todo no Instagram. Eu posso usar o Instagram, eu posso ter o Instagram, claro que eu posso. Mas se eu não sou adorador, se eu não tenho sede do Senhor, eu vou sempre substituir. A minha motivação vai estar sempre em coisas externas, ainda que estas coisas externas sejam em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós podemos nos equivocar até mesmo como pregadores do Evangelho, como alguém que serve ao Senhor no seu reino, fazendo alguma coisa, cantando, pregando, arrumando a estética do templo, evangelizando, seja qual for, né, fazendo missões. Se nós não colocarmos como prioridade a nossa vida de adoração, de devoção, de entrega ao Senhor, das práticas espirituais, a adoração, o jejum, a leitura da palavra, a busca pela presença de Deus, nada disso terá valor eterno. Pode até ter um valor momentâneo, mas eterno não terá. Então preste atenção que o Senhor se agrada é de um coração adorador. E a adoração está para além da música. A adoração está para além da expressão do rosto de adoração, a expressão dos braços, a expressão do corpo. A adoração está para além de tocar um instrumento musical. A adoração fala de um coração que se entrega ao Senhor e que tem prazer na presença do Senhor. Se você está entendendo, diga amém, diga glória a Deus, diga: Senhor, dai-me um coração como o coração de Maria, um coração adorador, um coração que tem prazer na tua presença, que se agrada da tua presença. Em Salmos capítulo 37, verso 4 diz: deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, se agradar do Senhor é ter prazer no Senhor. Então, muitos de nós queremos, né, que o Senhor satisfaça o desejo do nosso coração. Mas nós não temos prazer no Senhor em
e nos colocar diante dele para buscar a sua face com lágrimas, com jejuns, com oração, com intensidade, com adoração. Então, esse perfume, né, esse perfume que inundou a casa, fala da adoração. Então, a sua adoração é como um perfume, é como um aroma suave que sobe às narinas do Senhor e que agrada o coração de Deus. Diga aleluia. Outra atitude que eu aprendo aqui com Maria é a sua gratidão. É a sua gratidão. O texto fala no versículo 3, né? No versículo 3, diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Então eu acredito de todo o meu coração, meus irmãos, presentes aqui e presentes aí nessa live do Facebook, que a atitude de Maria estava relacionada também à gratidão. Ela tinha gratidão em seu coração, porque o Senhor havia ressuscitado o seu irmão. O seu irmão era um caso perdido. Lázaro havia falecido e estava há 4 dias morto. Mas Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. E Maria trazia isso no seu coração. Ela lembrava disso. E ela se lembrava a tal ponto de entregar, né, uma oferta grande de valor aos pés do Senhor, né, uma oferta de generosidade, uma oferta de adoração. Então, aí agora, né, a gente aprende com Maria que ela também estava entregando naquele momento, naquele ato seu, a sua gratidão ao Senhor Jesus, porque o Senhor havia feito um milagre na família dela. Queridos, o Senhor observa a gratidão do nosso coração. Ele observa. A Bíblia fala de 10 leprosos que Jesus curou, 10. Quantos voltaram para agradecê-lo? Apenas um. E Jesus faz menção, não foram 10. Onde estão os 9? Só um voltou para dar graças a Deus? Então, queridos, nós somos ainda rápidos demais para pedir, para o Senhor abençoar a nossa vida, a nossa família, os nossos negócios, os nossos sonhos. Mas pouco nós tiramos um tempo para agradecer ao Senhor. Ou, na verdade, a gratidão, ela deve ser um estilo de vida, não apenas uma questão de dizer assim, obrigada, Senhor. Graças te dou, Senhor. Não. A gratidão deve ser um estilo de vida. A gratidão deve ser uma veste, um ornamento do nosso coração, do nosso espírito, da nossa vida cristã. A gratidão deve ser um estilo de vida. Queridos, Jesus nos salvou. Nós estávamos perdidos, o nosso destino era o inferno, e o Senhor nos salvou. Não foi pela cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, pelo tamanho do nosso cabelo, pela nossa condição econômica, pelo nosso status social, pela nossa intelectualidade, não foi por isso. A Bíblia disse, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é dom de Deus, é presente de Deus. Dom na Bíblia significa presente. A salvação é um presente de Deus. E quando você recebe um presente, você tem que ter gratidão para agradecer por ele. E o Senhor não nos deu apenas a salvação. A Bíblia diz, aquele que nos amou, certamente Ele nos dará com Jesus todas as outras coisas, e Ele tem nos dado todas as outras coisas. A roupa que você está vestido, o Senhor que lhe deu. O calçado que você está vestindo, o Senhor que lhe deu. Mas você pode dizer, que é fruto do meu trabalho, do meu dinheiro. Mas se o Senhor não lhe desse o fôlego de vida, se o Senhor não lhe desse a força, se o Senhor não lhe desse a capacidade, se o Senhor não abrisse a porta do trabalho, a porta da oportunidade para você, você ia trabalhar? De forma alguma. Então tudo que temos, do mais simples ao que você possa considerar o de mais valor na sua vida, a sua casa, ou o fôlego de vida, do mais simples até o levantar
dos nossos pés, até um passo que damos, tudo, até a capacidade de ouvir, de enxergar, de sentir o gosto, o sabor das coisas, tudo isso é dádiva de Deus, é presente de Deus, e nós precisamos expressar gratidão. No Salmo 116, versículo 12 diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e pagarei todos os meus votos na presença de todo o seu povo. Então, às vezes a gente chega até a fazer votos, né? Diante de uma situação difícil, ou diante de um desejo, de um sonho. Quando o Senhor me abençoar, quando o Senhor abrir as portas para mim, eu vou fazer isso. Como símbolo da nossa gratidão. É válido? É válido. Mas a gratidão não deve ser um ato isolado. A gratidão deve ser um estilo de vida. E não só é grato diretamente ao Senhor, mas assim, grato também às pessoas que o Senhor colocou em nossas vidas. Amém? As pessoas, a nossa família, gratos pelos nossos líderes espirituais, pelo nosso patrão, pelos nossos amigos. Devemos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. E a gratidão não pode ser só no coração. Não pode ser como aquele homem que a mulher reclama porque ele não dá elogios. E ele vai e diz assim para a mulher: o importa é que eu te amo no meu coração. Isso que é o importante. Não, a mulher quer ouvir, né, palavras de elogios do esposo. Então, nós precisamos expressar a nossa gratidão. Para as pessoas que você ama, expressa sua gratidão com sua mãe. Mãe, eu te amo, você é especial. Você me pariu, você me gerou, você me criou. Eu passei, é certo que eu passei muitas situações difíceis ao seu lado, mas você também passou ao meu lado. Então, expressar gratidão com palavras, com atos, com gestos, com carinho, queridos. A gratidão não pode ficar oculta no coração. A gratidão, ela vai se manifestar nos nossos atos. Então, Maria poderia dizer assim: o que importa é que eu sou grata ao mestre e ao meu amigo, porque eles eram amigos. Maria era amiga de Jesus. Ela poderia dizer: o que importa é que eu sou grata ao meu amigo, ao meu mestre no meu coração. Isso é o que importa. Não, queridos. Isso é o que importa. Claro que a gratidão, ela começa no coração. Algo oculto ali nas emoções, nos sentimentos, nos pensamentos, mas ela precisa ser manifesta. Eu agora estou fazendo lives constantemente no Instagram. Estou trabalhando com o público, diretamente com o público feminino. Vez por outra entra lá alguns homens lá querendo beber, querendo pegar, né, as migalhinhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí aparece lá homens sedentos lá para receberem de Deus. Mas o meu alvo tem sido trabalhar com as mulheres pelo Facebook. Então eu sempre digo, sempre quando eu termino a live, eu digo: coloque, eu vou salvar no feed, vou salvar no IGTV, e você vai lá no meu feed e você vai colocar os seus ganhos. E eu percebo que as pessoas têm dificuldade de agradecer. Ela diz assim: foi maravilhosa, foi boa, glória a Deus, aleluia, mas não agradece. Obrigada, pastora, porque a senhora se consagrou, se preparou para estar aqui. A senhora foi instrumento de Deus para abençoar a minha vida. Obrigada por ter convidado, né, tal pessoa. Também fui abençoada através do testemunho dela, através do conhecimento dela, através da vida dela. Parece que quando a gente manifesta gratidão, parece que a gente fica, né, vulnerável. Parece que a gente manifesta fraqueza. O fato de manifestar gratidão parece que a gente manifesta fraqueza. Não, queridos. Gratidão é uma virtude que está fazendo parte da alma nobre, de pessoas prósperas. Quanto mais você for grato, mais Deus vai lhe abençoar e lhe prosperar. Lembra do exemplo que o pastor contou aqui, do rapaz que foi na casa da mãe dele, pediu um pouco de óleo de comida,
e a mãe deu para ele, ou para aquele senhor, e ele agradecia: senhora, muito obrigada, Deus lhe abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família, muito obrigada. E o pastor relatou que quanto mais ele agradecia, mais ela derramava o óleo, e o óleo ficou pela borda do copo. Ou seja, na gratidão há multiplicação, há acréscimos, há bênçãos de Deus. Então manifeste a gratidão, queridos. Não permita que que as pessoas passem pela sua vida, pessoas que lhe abençoou, pessoas que têm lhe abençoado, se você manifestar gratidão. É o irmão manifestando gratidão pelo irmão, eu falo irmão de sangue mesmo, irmão em Cristo também, né? Os pastores manifestando gratidão pelas ovelhas, as ovelhas pelos pastores. Então a gratidão tem que fazer parte da nossa vida. Na gratidão, a multiplicação. Diga, na gratidão, a multiplicação. Então, aquele ato de Maria foi um ato de gratidão. Diga aleluia. Ela era grata porque o Senhor havia ressuscitado o seu irmão Lázaro. Outra coisa, né? Outra característica de alguém que agrada a Deus. Ela não dá ouvidos às críticas. No verso 4, diz assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se vendeu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Então aqui você vê Judas censurando o ato de Maria. Nos textos correlatos, que estão lá nos outros evangelhos, em Marcos, você pode ler, Marcos, capítulo 14, do 3 ao 9, que vai contar a mesma história e muda algumas coisinhas, mas essa história aqui. E Mateus 26, do 6 ao 13. Mateus 26, do 6 ao 13. Então, lá em Mateus 26, vai dizer que, né, alguns discípulos de Jesus, não foi apenas Judas. Judas falou isso aqui, mas outros discípulos de Jesus também falaram que era um desperdício aquela atitude de Maria, e que não precisava tudo aquilo. O que é que nós vemos? Nós não vemos aqui Maria se justificando. Ah, eu fiz isso aqui porque eu tenho um coração grato. Ah, eu fiz isso aqui porque eu tenho um coração adorador. Ah, eu fiz isso aqui porque eu tenho um coração generoso. Não. Você não vê Maria se justificando. Queridos, e é isso que eu aprendo. Que eu não devo responder às críticas. Quando eu me justifico diante de uma crítica, eu fico apenas com a minha justificação. Quando eu permito que Jeová Tessediqueno, né, que é um dos nomes de Deus, né, de Jesus, que é o Senhor, justiça nossa, quando eu confio na justiça do Senhor Jesus, eu vejo Ele me justificando de uma forma perfeita. Porque às vezes a gente vai se justificar e a gente sai mais embolado, a gente sai mais confuso, a gente sai mais atribulado, mais angustiado do que a própria situação, a própria crítica provocou em nós. Então, assim, confie na justiça do Senhor. E alguém que agrada ao Senhor é alguém que não dá ouvidos às críticas. E aí você vê que o próprio Jesus justificou Maria. O próprio Jesus justificou Maria. Por quê, queridos? O Judas, o traidor, parecia... Gente, as palavras dele pareciam palavras de alguém que, sabe, que amava os pobres. Por que não pega esse perfume e vende por 300 denários e dá aos pobres? Para que esse desperdício? Então parecia que ele estava inteiramente preocupado com os pobres e preocupado com aquele desperdício. Mas na verdade a motivação do seu coração era maligna. A motivação era de roubar.
a motivação era de levar vantagem, queridos. Então nós temos que ter cuidado. Cuidado com muita gente que às vezes chega, né, diante de você com uma palavra aparentemente de amor, de misericórdia, mas na verdade a motivação é ruim. A motivação é de crítica, a motivação é de levar vantagem. E aí, por que Jesus reprova aquela atitude de Judas? Porque lá em 1 aos Coríntios 13, versículo 13, vai dizer que ainda que a gente dê o nosso corpo para ser queimado pelos necessitados, pelos pobres, se não tiver amor, nada disso adianta. Então, qualquer motivação que não seja motivada pelo amor, o Senhor reprova. Pode até parecer uma ação boa, mas se a ação não for motivada pelo amor, o Senhor reprova. O Senhor reprova. Então nós devemos ser motivados pelo amor. Nós devemos permitir que o amor do Senhor motive as nossas ações, motive as nossas decisões. E se alguém que não é motivado pelo amor critica uma ação nossa que parece uma loucura, que parece uma imprudência, que parece algo insano, não devemos dar ouvidos, mas permitir que o Senhor seja a nossa defesa. Diga glória a Deus. Diga, eu devo fazer do Senhor a minha defesa. Glória a Deus. E outra coisa que nós aprendemos aqui com essa atitude de Maria é que ela fez sábias provisões para o seu futuro. Maria fez com esse ato sábias provisões para o seu futuro. Versículo 7. Disse, pois, Jesus, deixai-a, pois o dia da minha sepultura guardou isto. Diga glória a Deus. Então Jesus disse, olha, Judas, pare de criticar Maria. Ela fez isso já pensando na minha sepultura. Então, cerca de 8 dias depois, Jesus foi sepultado, foi morto e foi sepultado. Então, Maria, ela plantou uma semente para o seu futuro. Não só para o futuro de Jesus, mas ela plantou uma semente para o seu futuro. Ela fez provisão para o seu futuro. Então a pessoa que agrada a Deus, ela não vive apenas no aqui e no agora, no sentido de fazer provisões apenas para o presente. Ela faz provisões sábias para o seu futuro. Então esta foi a atitude de Maria. Em Marcos 16, versículo 1, fala que algumas mulheres foram ungir o corpo de Jesus depois que Jesus estava morto. Mas Maria ungiu o corpo de Jesus em vida. Em vida. Em vida. Então ali mostra alguém que estava conectado com Jesus a tal ponto, né, de sentir as necessidades do seu mestre, as necessidades do presente, as necessidades do futuro. Queridas ou queridos, quando nós fazemos atitudes sábias, temos atitudes sábias, plantamos sementes para o nosso futuro, nós abençoamos a nossa vida no futuro, nós abençoamos a nossa geração no futuro. Então o que é que você tem feito de atitudes sábias para o seu futuro? Quais são as sementes boas que você tem plantado para o seu futuro? Quais são as sementes que você tem lançado aos pés do Senhor Jesus no presente, mas são sementes que vão germinar, que vão dar frutos lá no seu futuro? Uma semente poderosa para o futuro, para o presente e para o futuro, é a oração. É a oração. Queridos, a nossa oração são como sementes que nós plantamos hoje para colher amanhã. O que é que você idealiza? O que é que você sonha? Talvez esse momento seja tudo obscuro, tudo difícil. Essa pandemia veio e desarticulou você e mudou seus planos de trabalho, mudou seus projetos de vida pessoal. Mas eu quero lhe dizer que a oração é algo que não pode ser alterado, que independente do momento que nós estamos vivendo, nós devemos plantar esta semente para o nosso futuro.
Muitas pessoas nesse momento não querem mais planejar, fazer alguma coisa visando o futuro, porque o futuro, elas perceberam que o futuro é muito incerto. Mas quando nós temos atitudes sábias, somos homens e mulheres de Deus sábios, dirigidos pelo Espírito Santo, nós fazemos provisões para o futuro, nós entramos na direção de Deus, que parece, na vontade de Deus, que parece uma loucura, que parece não ter sentido, que parece não ter importância, que até muitos criticam, mas nós estamos fazendo uma semente para o nosso futuro. Diga glória a Deus. Então nós precisamos fazer sementes para o nosso futuro. Os seus atos de hoje vão refletir no seu amanhã. A Bíblia diz em Provérbios 31, 25, diz que a mulher que teme ao Senhor, ela é revestida de força, suas vestes é a força, é a glória, e ela não teme o futuro. Isso aqui também vale para os homens que temem ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós agradamos ao Senhor, nós nos revestimos de força, nos revestimos de glória e nós não temos medo do futuro, porque nós sabemos que nós não podemos ainda estar no futuro, nós não sabemos nem podemos ainda viver o futuro, precisamos viver o hoje, precisamos viver o agora, mas o fato de nós estarmos vivendo hoje o agora, nós não deixamos de fazer plantações, sementes para o nosso futuro, e por isso nós não tememos o futuro, porque nós confiamos no Senhor, e porque nós estamos plantando sementes sábias, que nós colheremos certamente lá no nosso futuro. Então plante nessas sementes aqui que Maria plantou, sementes de adoração, sementes de generosidade, né? Sementes de gratidão, sementes de entrega ao Senhor, e você terá um futuro glorioso na presença do Senhor Jesus. Mesmo diante de um tempo improvável, quando nós fazemos sementes sábias, quando nós somos guiados pelo Senhor, nós podemos descansar. A gente não precisa temer, ficar com medo. A Bíblia diz que o medo no coração do homem arma laços. É isso mesmo, o medo em nosso coração arma laços, nos deixa enlaçados. O medo do nosso coração faz com que situações ruins comecem a acontecer em nossa vida. A palavra de Deus diz que Jó fala, o que eu mais temia me sobreveio. Então quem teme ao Senhor não precisa temer as circunstâncias, não precisa temer o futuro, mas precisa obedecer ao Senhor. E se obedeço ao Senhor, eu vou ter uma vida de êxito. E a outra coisa que nós aprendemos com esta mulher é que ela, finalizando aqui, ela construiu memoriais. Está lá em Mateus, é o mesmo texto, mas esse texto de Mateus, vamos lá? Mateus capítulo 26, conta a mesma história, né, da ceia em Betânia, com os 3 irmãos e os discípulos de Jesus. Mateus capítulo 26, o versículo 13, vai referir a essa atitude de Maria, que diz: em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Diga glória a Deus. Então o ato de Maria resultou em um ato universal, mundial, um memorial eterno para todas as nações. Então, em todas as nações, quando o evangelho do Senhor Jesus é pregado, é referido a este ato desta mulher. Então não foi um ato imprudente, então não foi um ato fora da vontade do Senhor, então não foi um desperdício como imaginou Judas e os discípulos de Jesus, mas foi um memorial eterno.
Hoje nós estamos falando do ato de Maria. Então, quem tem atos que agradam o coração de Deus, o que esta pessoa faz se torna um memorial eterno. Ela pode estar morta, mas as pessoas continuam falando dos seus atos. Ela faz provisão para o seu futuro. A Bíblia diz que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Então tem gente que tem muita riqueza e quando morrer, mesmo em vida, já não tem um bom nome. Já não tem um bom nome, porque é considerado como alguém que é aproveitador, como alguém orgulhoso, como alguém que não se preocupa com a vontade de Deus, apenas com a sua. Mas aquela pessoa que agrada ao Senhor Jesus, ela dá honra, ela dá glória a Deus em vida, e quando ela morre, depois de morta, os seus atos continuam a glorificar o Senhor Jesus, e os seus atos permanecem como um memorial eterno do caráter, do perfil daquela pessoa. Então, queridos, Maria fez isso, ela fez isso. Ela fez um ato muito nobre. Não foi um desperdício, foi um ato muito nobre. Então guarde seu coração e busque, aprender com Maria. Busquemos, crescer com o ato de Maria. E tem muita coisa que a gente faz que nós somos censurados. Não precisa isso, para que isso? Isso é um desperdício. Agora mesmo estamos nos reunindo com um número tão pequeno, de pessoas, Então muitos dizem, é um desperdício, para que isso? Um templo tão grande com tantas cadeiras para se reunir com um número tão pequeno de pessoas, isso é um desperdício? Não, esse é o nardo puro que nós estamos derramando para Jesus. Queridos, a nossa motivação está sendo testada nesse tempo, porque eu quero lhe dizer uma coisa, que você leve isso para o resto da vida. O que você faz, pouco importa, se a sua motivação não é a motivação de glorificar o Senhor. Pode ser uma coisa assim, do outro mundo, um grande sacrifício, mas se a motivação não for para a glória de Deus, para glorificar o Senhor, para se aproximar do Senhor, de nada importa. Então o Senhor está sondando o nosso coração. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então nesse tempo nós estamos sendo testados. Os escolhidos não vão abrir mão de derramar o nardo puro, de fazer o seu sacrifício, de fazer a sua atitude de exagero diante de Deus, na certeza que os homens que estão com uma motivação equivocada pode até nos criticar, mas nós seremos respaldados pelo Senhor, pelos nossos atos de fé, de adoração, de generosidade, de entrega e de doação para Ele. Ele recebe. Então guarde o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque do seu coração procede todas as saídas da vida. E não se distraia em agradar a pessoas, se primeiro não tiver em seu coração agradar ao Senhor. Então nós estamos aqui para fazer como a nossa irmã Maria, para agradar ao Senhor, para derramar o nosso coração diante dEle, para confiar nele, para expressar nossa gratidão ao Senhor. Nós estamos aqui porque nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. E nós entendemos que a gratidão, ela não pode estar apenas no coração, ela tem que ser manifesta em sacrifícios. A gratidão precisa ser manifesta em sacrifícios. E nós estamos aqui para sacrificar em amor ao Senhor, em gratidão ao Senhor. Ok? Fique em pé em nome de Jesus. Nós iremos orar por vocês que estão aqui, por vocês que estão em casa, para que o Espírito Santo pegue esta palavra e ministre em nosso coração, de tal ponto que ela fique impregnada no nosso espírito, sabe? Impregnada, guardada em nosso coração, e que nós sejamos a geração de Maria do nosso tempo.
essa geração que faz provisão para o futuro, que entrega na certeza que não é um desperdício, mas é uma entrega que vai agradar o Senhor Jesus.